Toca alguma coisa pra gente rir. A voz do pianista ecoou pelo teatro lotado. 200 pessoas viraram o rosto na mesma direção. Ali, no meio do palco, uma mulher negra de uniforme azul segurava um pano de limpeza com as duas mãos. Ela não esperava ser vista, muito menos ouvida. O pianista sorriu. A plateia hesitou entre o riso e o constrangimento. Celulares se ergueram. E Helena entendeu. Ou ela sentava naquele banco, ou desapareceria para sempre como a mulher que limpava o chão enquanto outros brilhavam. Helena Santos tinha 52 anos e 3 empregos. O Teatro Municipal era o último. Entrava às 22 horas, saía às 4 horas da manhã. Limpava camarins, corredores, banheiros e o palco onde pianistas famosos ensaiavam durante o dia. Naquela terça-feira, ela chegou mais cedo. Recebeu ordem da supervisora. O ensaio ia atrasar, mas o palco precisava estar impecável antes das 21 horas. Evento importante, patrocinadores, imprensa, gente que importava. Helena entrou pela lateral do palco, discreta como sempre. Levava o carrinho de limpeza, os panos, o balde, nada que chamasse atenção. Mas o teatro não estava vazio. No centro do palco, um piano de cauda negro refletia as luzes. E diante dele, sentado com postura impecável, estava Ricardo Valente, o pianista mais famoso do país. Helena reconheceu o rosto dos cartazes espalhados pela cidade. Cabelo grisalho impecável, terno azul marinho sob medida, mãos que dançavam sobre as teclas com precisão cirúrgica. Ele tocava algo complexo, rápido, técnico demais para Helena entender, mas bonito o suficiente para ela parar por 3 segundos e apenas ouvir. Ao redor dele, a plateia estava ocupada, não lotada, mas cheia de gente importante. Músicos de orquestra ajustando partituras, técnicos de som testando microfones, jornalistas anotando coisas em tablets, alunos do conservatório sentados nas primeiras fileiras, observando cada movimento do mestre como quem estuda uma escritura sagrada, e patrocinadores, homens de terno, mulheres de salto alto, gente que pagava para estar ali. Helena respirou fundo e começou a trabalhar. Passou o pano no chão da lateral do palco, sem barulho, sem movimentos bruscos, invisível como sempre foi. Mas o carrinho rangeu. Não alto, mas o suficiente. Ricardo parou de tocar no meio de uma nota. O silêncio foi instantâneo. Ele virou a cabeça devagar, como quem não acredita no que está vendo. Os olhos dele encontraram Helena. E algo mudou na expressão dele. Não foi raiva imediata. Foi algo pior, diversão. Com licença, ele disse, voz alta, clara, projetada para a plateia inteira ouvir. Você poderia fazer isso depois? Estamos em um ensaio profissional aqui. Helena congelou. Desculpa, doutor, ela respondeu baixinho. Me mandaram limpar agora. Eu já vou sair. Ela começou a empurrar o carrinho de volta para a saída lateral. Mas Ricardo levantou a mão, um gesto teatral, como se dirigisse uma orquestra invisível. Espera, Helena parou. A plateia inteira parou também. Ricardo se levantou do banco do piano, caminhou até a beira do palco, onde a luz do refletor o transformava em estrela absoluta. Ele olhou para Helena, depois para a plateia, e sorriu. Já que você está aqui no palco, ele disse, voz cheia de ironia gentil, por que não aproveita a oportunidade? Alguém na plateia riu baixinho. Outros se entreolharam, sem saber se deveriam acompanhar. Helena sentiu o coração acelerar. Doutor, eu só vim limpar. Toca alguma coisa pra gente rir. A frase saiu alta, performática. Ricardo abriu os braços como quem oferece um palco de presente. A plateia reagiu. Alguns riram abertamente, outros abaixaram os olhos, constrangidos. Mas todos olharam para Helena. Celulares começaram a se erguer, flashes discretos, câmeras apontadas. Helena estava no centro de um teatro de 300 lugares, sob holofotes que nunca foram feitos para ela, diante de pessoas que nunca a viram como nada além de quem limpa o chão. E agora ela era o show.
Doutor, eu não sei tocar, Helena disse, tentando manter a voz firme. Todo mundo sabe um pouco, Ricardo rebateu sorrindo. Não precisa ser perfeito, só, sei lá, tenta aí. Vai ser divertido. Divertido. A palavra ecoou na cabeça de Helena como um tapa. Ela olhou para o piano, depois para a plateia, depois para Ricardo, que aguardava com aquele sorriso de quem sabe que está no controle. Helena tinha duas opções: recusar e sair. Aceitar o rótulo de incapaz, virar a piada do dia, confirmar o que todos ali já pensavam, que ela não passava de uma faxineira que não entendia nada daquele mundo. Ou sentar naquele banco. Ela pensou na filha, pensou nos 3 empregos, pensou em todas as vezes que foi invisível naquele teatro. Todas as noites, limpando aquele mesmo palco, enquanto ouvia músicas que nunca foram tocadas para ela. E pensou em algo que ninguém ali sabia. Ela já tinha sentado naquele tipo de banco antes. Helena soltou o pano de limpeza no carrinho devagar, como quem toma uma decisão irreversível. Respirou fundo. Sentiu o peso de 200 pares de olhos e caminhou até o piano. Cada passo ecoava no silêncio tenso do teatro. A plateia sussurrou. Alguns riram nervosos, outros se entreolharam sem saber como reagir. Uma mulher na terceira fileira sussurrou para o marido. Isso é cruel! Mas ninguém interveio. Ricardo voltou para o canto do palco, braços cruzados, sorriso largo no rosto. Ele já estava saboreando a piada. Já estava imaginando como ia contar essa história depois, nos jantares elegantes, nas entrevistas. Uma vez, uma faxineira quis tocar no meu piano. Ele esperava o espetáculo. O fracasso, o entretenimento involuntário. Helena se aproximou do instrumento como quem se aproxima de um velho conhecido. O piano de cauda brilhava sob a luz dos refletores. 9 pés de madeira envernizada, teclas de marfim sintético, um Steinway & Sons que custava mais do que ela ganharia em 10 anos. Ela sentou no banco, ajustou a altura com um movimento preciso que fez 2 pessoas na plateia franzir a testa. As teclas estavam à sua frente, limpas, perfeitas, intocadas por mãos como as dela em décadas. Helena fechou os olhos por 2 segundos, respirou, abriu os olhos e colocou os dedos sobre as teclas. A posição estava correta, os dedos curvados, os pulsos relaxados, os cotovelos na altura certa, e foi nesse momento que Ricardo percebeu algo estranho. A postura dela era perfeita. Não era a postura de alguém que sabia um pouco, era a postura de alguém que tinha sido ensinada por alguém sério, há muito tempo. O sorriso dele vacilou por meio segundo, mas já era tarde demais para voltar atrás. 28 anos antes daquela noite, Helena era outra pessoa. Tinha 24 anos, morava num apartamento pequeno na Zona Norte, trabalhava como recepcionista numa clínica veterinária durante o dia. E à noite, 3 vezes por semana, ia para as aulas de piano na Casa da Cultura do bairro. Não era conservatório, não era escola particular de elite. Era um projeto social. Professora voluntária, pianos doados, alunos que pagavam o que podiam ou nada. Mas Helena levava aquilo a sério. Ela tinha talento. A professora Dona Marta dizia isso toda semana. Você tem mãos de pianista, menina. Não desperdiça isso. Helena sonhava pequeno, mas sonhava. Tocar em casamentos, dar aulas para crianças, talvez um dia se apresentar numa igreja, num evento comunitário, nada grandioso, só existir através da música. Mas a vida não pergunta se você está pronto antes de mudar tudo. Seu pai teve um AVC, a mãe não conseguia cuidar dele sozinha. Helena largou as aulas, pegou mais turnos, depois pegou um segundo emprego. Depois um terceiro. O piano virou luxo. E luxo não paga conta de hospital. Dona Marta ligou algumas vezes. Helena prometeu voltar. Nunca voltou. 2 anos depois, ela engravidou. O pai da criança sumiu antes do parto. Helena criou a filha sozinha. Trabalhou em lanchonete, loja de roupa, limpeza residencial.
A música virou uma lembrança distante. Algo que ela teve, algo que perdeu, algo que doía demais para revisitar. Mas ela nunca esqueceu. Toda vez que passava por uma loja de instrumentos, parava por alguns segundos. Olhava os teclados na vitrine. Sentia os dedos formigarem, como se pedissem para tocar de novo. Toda vez que ouvia piano no rádio, no elevador, na televisão, fechava os olhos e lembrava das aulas com Dona Marta, das escalas, das músicas simples que ela tocava com tanta dedicação. E toda noite no Teatro Municipal, enquanto limpava o palco vazio após os ensaios, Helena ouvia os ecos. Ecos de pianistas que tinham tido sorte, família com dinheiro, tempo para estudar, palco para brilhar. Ela nunca sentiu inveja, só uma tristeza silenciosa. A tristeza de saber que talento não basta quando a vida empurra você para outro caminho. Helena tinha 52 anos agora. A filha, Jéssica, estava com 26. Trabalhava como caixa de supermercado. Morava com ela ainda. Dividiam um apartamento de 2 quartos num conjunto habitacional em São Miguel Paulista. Jéssica não sabia que a mãe tinha tocado piano. Helena nunca contou, não por vergonha, por proteção. Não queria que a filha olhasse para ela e visse uma mulher que desistiu dos sonhos. Preferia que ela visse uma mulher que trabalhou, que sustentou, que venceu do jeito que pôde. Mas naquela noite, sob os refletores do Teatro Municipal, com 200 pessoas esperando que ela falhasse, Helena sentiu algo que não sentia há quase 3 décadas. Ela sentiu os dedos lembrarem. A memória muscular estava lá, escondida, adormecida, mas intacta. Helena olhou para as teclas, respirou fundo e permitiu que o passado voltasse por alguns minutos. Não para provar nada, não para vencer Ricardo, mas para lembrar a si mesma que ela existiu, que ela teve algo, que esse algo ainda estava dentro dela, mesmo depois de tudo. Ela pressionou a primeira tecla. Dó. O som ecoou pelo teatro. Limpo, claro, firme. A plateia parou de sussurrar. Helena tocou a segunda nota. Mi. Depois, sol. Um acorde simples, básico, nada técnico, mas honesto. Ricardo, no canto do palco, franziu a testa. Aquilo não estava indo como ele esperava. Ela não estava errando. Helena começou a tocar uma melodia. Nada rebuscado, nada que impressionasse músicos profissionais, mas algo que carregava intenção, peso, verdade. Era uma música que Dona Marta tinha ensinado há 28 anos, uma peça simples de Chopin, prelúdio em mi menor. Ela tocava devagar, sem pressa, sem exibicionismo, mas com alma. As notas preenchiam o teatro como se pertencessem àquele espaço tanto quanto as notas de Ricardo, talvez até mais, porque não havia vaidade ali, não havia performance. Havia apenas uma mulher que por 28 anos carregou música dentro do peito sem nunca poder soltá-la, e agora, finalmente, ela estava soltando. A plateia estava completamente em silêncio. Alguns tinham abaixado os celulares, outros estavam boquiabertos. Uma mulher na 4ª fileira limpou uma lágrima discreta do rosto. Um músico da orquestra, sentado na 2ª fila, virou para o colega e sussurrou. Ela sente a música. Os alunos do conservatório estavam confusos. Eles tinham sido treinados para reconhecer técnica, precisão, velocidade, dificuldade. E Helena não oferecia nada disso, mas oferecia algo que eles nunca tinham visto em uma sala de aula. Verdade. Uma jornalista na 6ª fileira parou de digitar no tablet. Olhou para Helena, como se estivesse vendo algo raro. Algo que não podia ser ensinado, apenas vivido. Ricardo não estava mais sorrindo. Ele estava parado no canto do palco, tenso, observando cada movimento de Helena com uma expressão que oscilava entre descrença e algo próximo do medo. Porque ele reconhecia aquilo. Não a técnica. A técnica dela era imperfeita. Algumas notas saíam hesitantes, outras fortes demais. Ela não tinha o polimento de décadas de conservatório.
Não tinha a fluidez de quem pratica 6 horas por dia, mas tinha algo que Ricardo tinha perdido há muito tempo. Ela tinha fome, fome de tocar, fome de ser ouvida, fome de provar, nem que fosse por 3 minutos, que ela existia para além do uniforme azul e do carrinho de limpeza. Helena tocou os últimos compassos da peça. Seus dedos tremiam levemente, não de nervosismo, de emoção contida, de anos guardados dentro do peito, finalmente encontrando saída. A última nota ecoou pelo teatro. Ela deixou o som morrer naturalmente no ar. Não apressou, não cortou. Deixou a música terminar como devia terminar. Tirou as mãos das teclas devagar, como quem se despede de algo precioso, e ficou sentada ali, em silêncio, por 3 segundos que pareceram eternos. O teatro inteiro estava suspenso. Ninguém aplaudiu. Ninguém se moveu. Ninguém sabia o que fazer diante daquilo. Porque não era entretenimento, não era show, não era performance, era confissão. Helena tinha acabado de confessar através de 88 teclas que ela tinha sido alguém, que ainda era alguém, que nunca deixou de ser, mesmo quando o mundo insistiu em dizer o contrário. E todos ali tinham testemunhado isso, alguns com desconforto, outros com admiração silenciosa. Mas ninguém tinha ficado indiferente. Helena respirou fundo, sentiu o peso do silêncio. E por um momento achou que tinha cometido um erro, que tinha se exposto demais, que tinha entregue algo íntimo demais para pessoas que não mereciam ver. Ela estava prestes a se levantar, pedir desculpas e voltar para o carrinho de limpeza, quando uma voz cortou o silêncio. Quem te ensinou a tocar? Era Ricardo. Ele tinha saído do canto do palco. Estava caminhando em direção ao piano, passos lentos, medidos. O rosto dele não tinha mais traço de diversão. Tinha algo diferente, algo que Helena não conseguia decifrar. Não era raiva, não era admiração. Era algo perigoso. Ricardo Valente não nasceu rico. Nasceu em Campinas, interior de São Paulo, filho de um mecânico e de uma costureira. Apartamento pequeno. 3 irmãos dividindo um quarto. Comida no prato, mas nunca sobra. O piano entrou na vida dele por acaso. A mãe limpava a casa de uma professora de música aposentada. A mulher tinha um piano velho na sala. Um dia, aos 7 anos, Ricardo foi com a mãe ao trabalho e ficou olhando para o instrumento enquanto ela passava pano. A professora percebeu, ofereceu aulas de graça. Ricardo tinha talento raro, do tipo que aparece uma vez a cada 1000 alunos. Aos 12 anos, ganhou uma bolsa integral no Conservatório de Tatuí. Aos 16, venceu o concurso nacional de piano jovem. Aos 19, foi estudar na Alemanha com bolsa do governo. Ele não teve sorte, teve talento, trabalho e uma professora que acreditou nele. Mas o sucesso mudou Ricardo. Aos 30 anos, ele já era o pianista mais requisitado do país. Tocava em salas cheias, gravava discos, dava entrevistas, ganhava prêmios e começou a esquecer de onde veio. Não de propósito, foi gradual, sutil, como uma erosão lenta. Ele parou de ligar para a mãe toda semana, parou de visitar Campinas. Parou de lembrar da professora que lhe deu aulas de graça enquanto a mãe limpava a casa dela. Trocou os amigos antigos por contatos importantes. Trocou o apartamento simples por cobertura em Higienópolis. Trocou a humildade pela ilusão de que ele tinha chegado ali sozinho. E pior de tudo, começou a tratar as pessoas como ele tinha sido tratado quando era pobre, com desprezo disfarçado de educação. Ricardo era gentil com patrocinadores, charmoso com jornalistas, carismático com alunos que pagavam caro pelas aulas particulares, mas com músicos menos famosos, com técnicos de som, com funcionários de teatro, ele era diferente. Não gritava, não ofendia abertamente, mas havia sempre um tom, uma ironia, um sorriso que dizia: "Você não está no meu nível."
Ele tinha virado aquilo que mais odiava quando criança, alguém que olha de cima. E o pior, ele nem percebia mais. Para Ricardo, humilhar Helena naquela noite não foi maldade, foi diversão, entretenimento espontâneo, uma piada inofensiva que ele ia esquecer no dia seguinte. Ele não viu nela uma pessoa, viu uma oportunidade de fazer a plateia rir, de quebrar a tensão do ensaio, de mostrar que ele era espontâneo, divertido, humano. Mas quando Helena começou a tocar, algo dentro dele acordou. E agora, caminhando em direção ao piano, Ricardo sentia algo que não sentia há anos. Medo, não de Helena, mas de si mesmo. Porque ela tinha acabado de fazer algo que ele não conseguia mais fazer: tocar com a alma. Quem te ensinou a tocar? Ele repetiu, parando a 2 metros do piano. Helena virou o rosto devagar, olhou para ele. E pela primeira vez, desde que tinha entrado naquele palco, ela não estava mais com medo, estava cansada. Uma professora. Há muito tempo, ela respondeu, voz baixa, mas firme. Quanto tempo? 28 anos. Ricardo piscou, processou a informação. Olhou para as mãos dela, ainda pousadas no colo. Depois para o rosto dela, procurando algo, alguma pista. E você parou? Parei. Por quê? Helena respirou fundo. Não ia entregar a história inteira. Não para ele. Não ali. A vida aconteceu. Ela disse simplesmente. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. A plateia observava a troca como quem assiste a um jogo de xadrez sem entender as regras. Então, ele fez algo inesperado. Sentou no banco ao lado de Helena. Ela se afastou instintivamente. Não havia espaço para 2 pessoas ali, mas Ricardo não se importou. Ele ficou meio de lado, olhando para ela, não para o piano. Você tocou Chopin, ele disse. Não era pergunta, era constatação. Sim. Prelúdio em Mi menor. Sim. É uma peça difícil. Helena não respondeu, porque não era difícil para ela. Nunca foi. Era a música que Dona Marta mais amava. A música que ela ensinou para Helena com paciência, nota por nota, acorde por acorde. Ricardo olhou para as teclas, depois para Helena de novo. Você sabe quem eu sou? Ele perguntou. Helena quase riu. Quase, mas segurou. Eu limpo esse teatro há 7 anos, doutor. Eu sei quem o senhor é. A palavra doutor saiu com um peso sutil, não desrespeitoso, mas carregado de tudo que ela não disse. Eu sei quem você é, e você não faz ideia de quem eu sou. Ricardo sentiu. E não gostou. Ele se levantou do banco. Caminhou até a beira do palco. Olhou para a plateia. Todos ainda em silêncio, esperando o próximo movimento. E então ele sorriu. Não o sorriso de antes. Esse era diferente, calculado, perigoso. Sabe, ele disse, voz projetada para toda a plateia ouvir. Eu acho maravilhoso que você tenha tido aulas. Realmente, é inspirador. Pausa. Mas tocar bem exige mais do que memória. Exige dedicação. Anos de estudo, técnica refinada. Ele estava desqualificando ela. Com gentileza, com educação. Mas estava. Helena sentiu o golpe. E entendeu. Ele não ia deixar ela ter aquele momento, porque se ela tivesse, ele perderia o dele. Ricardo virou para a plateia novamente. Vamos continuar o ensaio. Temos muito trabalho pela frente. Ele estava encerrando, retomando o controle, apagando o que tinha acabado de acontecer. Mas antes que Helena pudesse se levantar, uma voz ecoou da plateia. Eu quero ouvir ela tocar de novo. Todos viraram. Era um homem na 5ª fileira. Terno cinza, cabelo grisalho, óculos de armação fina. Ricardo reconheceu o rosto imediatamente. Era Bernardo Quintana, o maior patrocinador do teatro, e o homem que pagava metade do salário de Ricardo. O silêncio que seguiu o pedido de Bernardo Quintana foi ensurdecedor. Ricardo ficou paralisado por 2 segundos. O sorriso congelou no rosto. Ele olhou para o patrocinador como se não tivesse entendido direito. Desculpa, Bernardo, você disse... Eu quero ouvir ela tocar de novo. Bernardo repetiu, agora em pé.
Voz calma, mas firme. Se não for incômodo. Não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de gentileza. A plateia reagiu. Sussurros se espalharam pelas fileiras. Alguns concordaram com a cabeça. Outros pegaram os celulares de novo, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Ricardo forçou um sorriso. Claro, claro. Mas talvez seja melhor continuarmos o ensaio, não? Temos cronograma apertado e... O ensaio pode esperar 5 minutos. Bernardo interrompeu. Ele tirou os óculos, limpou com a gravata, colocou de volta. Eu raramente venho a ensaios, mas quando venho, gosto de ver coisas verdadeiras. A palavra verdadeiras ecoou pelo teatro como uma acusação. Ricardo sentiu a farpa e não gostou, mas não podia contrariar Bernardo. Não abertamente, não na frente de todos. Ele virou para Helena, que ainda estava sentada ao piano, imóvel, sem saber o que fazer. Bem, Ricardo disse, voz amarrada em falsa hospitalidade. Parece que você tem um fã. Quer tocar mais alguma coisa? Helena olhou para Bernardo, depois para a plateia, depois para Ricardo, e entendeu perfeitamente o jogo. Se ela tocasse de novo e fosse bem, Ricardo ficaria mais exposto, mais diminuído. E ele não esqueceria disso. Se ela tocasse e errasse, ele teria a última palavra. A confirmação de que ela era amadora. Sortuda na primeira vez, mas limitada. Ela estava numa armadilha de qualquer jeito. Eu não sei se devo. Helena começou, voz baixa. Já tomei muito tempo de vocês. Não tomou, Bernardo disse ainda em pé. Pelo contrário, você me lembrou porque eu apoio este teatro. A frase foi uma bomba silenciosa. Alguns na plateia entenderam imediatamente. Ricardo apoiou as 2 mãos na lateral do piano, tentando manter a compostura. Bernardo estava dizendo, sem dizer diretamente, você, Ricardo, me fez esquecer. Ela me fez lembrar. Uma jornalista na 6ª fileira começou a digitar freneticamente no tablet. Ela tinha matéria e sabia disso. Ricardo respirou fundo, recompôs o sorriso. E disse, como quem oferece um presente, toque o que quiser, fique à vontade. Mas o tom não combinava com as palavras. Havia ameaça ali, sutil, mas presente. Helena olhou para as teclas. Suas mãos estavam tremendo levemente. Não de medo, de exaustão emocional. Ela não queria estar ali, não queria ser o centro, não queria provar nada, mas a vida inteira ela tinha sido invisível. E agora, pela primeira vez em décadas, alguém estava pedindo para ela ser vista. Ela não podia recusar, não por orgulho, mas por dignidade. Posso tocar outra peça do Chopin? Ela perguntou quase sussurrando. À vontade, Ricardo disse, seco. Helena ajeitou a postura. Respirou fundo 3 vezes, fechou os olhos e começou. Desta vez era Nocturne em Dó sustenido menor, uma peça mais lenta, mais melancólica, mais exposta. Se na primeira vez ela tinha tocado com força contida, agora ela tocava com vulnerabilidade. Cada nota carregava peso, carregava história. Carregava tudo que ela nunca pôde dizer com palavras. A plateia estava hipnotizada. Não era perfeição técnica. Havia pequenos tropeços, algumas notas que saíam levemente atrasadas, mas a emoção era tão palpável que ninguém ligava. Um dos músicos da orquestra inclinou o corpo para a frente, completamente absorto. Outro fechou os olhos, apenas ouvindo. Os alunos do conservatório estavam confusos. Eles tinham sido treinados para valorizar precisão, mas estavam sentindo algo que as aulas nunca tinham ensinado. Ricardo, encostado no piano, observava cada movimento de Helena com uma expressão cada vez mais tensa. Ele sabia tocar aquela peça. Sabia tocar melhor que ela, tecnicamente. Mas se ele tocasse agora, logo depois dela, não ia funcionar. Porque o público não ia ouvir música, ia ouvir comparação, e ele tinha medo de perder. Helena tocou os últimos compassos. A música morreu devagar, como uma vela se apagando. Ela abriu os olhos, tirou as mãos das teclas e ficou sentada ali, imóvel.
Desta vez, o aplauso veio. Não foi explosivo, foi respeitoso, genuíno. Pessoas batendo palmas de forma lenta, pesada, como quem reconhece algo importante. Bernardo aplaudiu de pé. Em seguida, outros começaram a se levantar também. A jornalista, 3 músicos da orquestra, alguns convidados, um aluno do conservatório. Em 10 segundos, metade da plateia estava de pé. Ricardo não se moveu. Ele ficou ali, ao lado do piano, observando a cena com um sorriso congelado no rosto, as mãos apertadas atrás das costas, a mandíbula tensa. Helena se levantou do banco. Fez uma pequena reverência, constrangida. Não estava acostumada com aplausos. Não sabia o que fazer com eles. Obrigada, ela disse em voz baixa. Desculpa ter atrapalhado o ensaio. Você não atrapalhou nada, Bernardo disse, ainda aplaudindo. Pelo contrário. Ricardo deu um passo à frente, recuperou a voz e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Foi lindo, realmente, mas agora precisamos voltar ao trabalho. Temos um concerto em 3 dias e... Ela estuda em algum lugar? Bernardo interrompeu, olhando diretamente para Helena. Helena piscou, surpresa. Não, senhor. Eu não toco há muitos anos. Deveria voltar. Eu trabalho, senhor. 3 empregos. Não tenho tempo. Bernardo tirou um cartão de visitas do bolso interno do paletó. Caminhou até o palco. Subiu os 3 degraus laterais e entregou o cartão para Helena. Me liga na segunda-feira, ele disse. Eu patrocino bolsas de estudo. Talvez a gente consiga encaixar você em algum projeto. Helena segurou o cartão com as 2 mãos, como quem segura algo frágil demais para existir. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, só me liga. Bernardo virou para Ricardo, sorriu. Um sorriso educado, mas carregado. Ótimo ensaio, Ricardo. A gente se vê no concerto. E saiu. Assim, sem mais explicações. A plateia começou a se dispersar. Alguns pararam para cumprimentar Helena, outros apenas olharam, ainda processando. A jornalista tentou se aproximar, mas um segurança pediu para ela sair. Em 5 minutos, o teatro estava quase vazio. Só restavam Ricardo, Helena e 2 técnicos de som arrumando cabos no fundo. Ricardo ficou parado no centro do palco, olhando para o nada, respirando fundo, tentando controlar algo que estava prestes a explodir. Helena pegou o carrinho de limpeza. Começou a se afastar. Você fez isso de propósito? A voz de Ricardo cortou o silêncio. Helena parou. Virou devagar. Fiz o quê, doutor? Isso. Esse showzinho. Você sabia que eu ia te chamar. Sabia que ia virar essa cena. Helena olhou para ele. Realmente olhou. E viu o que ele era. Um homem com medo de perder o palco. Eu só limpei o chão, doutor, ela disse calmamente. O senhor que me pediu para tocar. Ricardo deu 2 passos em direção a ela. Você sabe quem eu sou? Sabe quantos anos eu estudei? Quantos concertos eu dei? Quanto eu sacrifiquei para chegar aqui? Helena não recuou. Sei, doutor, todo mundo sabe. Então você entende que não pode simplesmente aparecer aqui e achar que... Eu não quis aparecer. Helena interrompeu, voz firme agora. Eu queria sumir, sempre quis, mas o senhor não deixou. Ricardo ficou em silêncio, porque ela estava certa, e ele sabia. Helena virou as costas, empurrou o carrinho em direção à saída lateral, mas antes de sair, parou. Olhou para trás uma última vez. O senhor toca muito bem, doutor. Tecnicamente perfeito, mas eu acho que o senhor esqueceu uma coisa. O quê? Música não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ser verdadeiro. E saiu. Ricardo ficou sozinho no palco, sob os refletores, no silêncio absoluto. E pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno. Helena chegou em casa às 5 da manhã. O apartamento estava silencioso. Jéssica dormia no quarto ao lado. A televisão da sala estava desligada. Tudo normal. Tudo como sempre foi. Mas Helena não estava normal. Ela tirou os sapatos na entrada.
Deixou a bolsa no sofá. Foi até a cozinha, serviu um copo d'água, bebeu devagar, olhando para o nada. Suas mãos ainda tremiam. Não de medo, de adrenalina residual, de algo que ela não sabia nomear. Ela tinha tocado. Depois de 28 anos, tinha tocado diante de pessoas. E não tinha sido humilhante, não tinha sido ridículo, tinha sido real. Helena pegou o cartão de visitas que Bernardo tinha dado. Leu o nome impresso em letras douradas. Bernardo Quintana, Fundação Cultural Quintana. Ela não sabia se ia ligar. Provavelmente não, porque bolsa de estudos era coisa para gente jovem, para gente com futuro, não para uma mulher de 52 anos com 3 empregos e uma filha para sustentar. Mas guardou o cartão na carteira mesmo assim, só por guardar. Ela foi para o quarto, trocou de roupa e deitou. Fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, dormiu sem pensar em contas, turnos ou cansaço. Dormiu pensando em música. Na manhã seguinte, às 9h, o telefone do apartamento tocou. Helena acordou assustada. Ninguém ligava no fixo, só vendedor, ou cobrança. Ela atendeu, voz rouca de sono. Alô? Helena Santos? Sim, quem fala? Aqui é Jorge Mendes, diretor administrativo do Teatro Municipal. A senhora poderia vir aqui hoje? Por volta das 14h. O coração de Helena disparou. Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar pessoalmente. É importante. Ele desligou antes que ela pudesse perguntar mais. Helena ficou parada, segurando o telefone, com um peso no estômago. Ela sabia o que era. Tinham visto o que aconteceu. E agora iam demiti-la, claro. Ela tinha causado constrangimento, tinha interrompido o ensaio, tinha virado centro de atenção. E faxineira não pode virar centro de atenção. Às 14h, Helena estava na sala do diretor. Ambiente formal, mesa de madeira escura, cadeiras de couro, ar-condicionado gelado. Jorge Mendes estava sentado atrás da mesa. Ao lado dele, para surpresa de Helena, estava Bernardo Quintana. Senta, por favor, Jorge disse apontando para a cadeira à frente. Helena sentou. As mãos suavam. Helena, primeiro quero deixar claro, você não fez nada errado, Jorge começou. O que aconteceu ontem à noite foi inesperado, mas não foi culpa sua. Helena piscou confusa. Bernardo se inclinou para a frente. Helena, eu conversei com o Jorge hoje de manhã e fizemos uma proposta para o Conselho do Teatro. Proposta? Eu patrocino este teatro há 15 anos, Bernardo disse. E ontem à noite você me lembrou por que eu faço isso. Não é pela performance técnica, é pela verdade, pela emoção, pela conexão humana. Helena não sabia o que dizer. Jorge continuou. A Fundação Quintana oferece bolsas de estudo em música. E Bernardo gostaria de bancar uma bolsa integral para você, incluindo aulas no conservatório parceiro do teatro e uma ajuda financeira mensal para que você possa reduzir sua carga de trabalho. Helena sentiu o chão sumir. Eu não entendo. Por quê? Porque talento não deve ser desperdiçado, Bernardo disse simplesmente. E porque você merece uma segunda chance. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas eu tenho 52 anos. Eu trabalho 3 empregos. Eu não sei se... Por isso a ajuda financeira, Jorge interrompeu. Você poderia largar 2 empregos, manter apenas o do teatro se quiser, e usar o tempo livre para estudar. Tem uma condição, Bernardo acrescentou. Helena enrijeceu. Sempre tinha uma condição. Em 3 meses, o teatro vai fazer um evento beneficente, arrecadação para projetos sociais de música. Eu gostaria que você tocasse na abertura. Helena ficou muda. Não precisa decidir agora, Jorge disse. Pensa com calma, mas a gente precisa de uma resposta até sexta-feira. Helena saiu da sala em choque. Pegou o elevador, desceu até o térreo, saiu na rua. E só então desabou, sentou no banco da praça em frente ao teatro e chorou. Não de tristeza, de alívio, de esperança.
de algo que ela nem sabia que ainda podia sentir. Enquanto isso, no teatro, outra reunião acontecia. Jorge, Bernardo e 3 membros do conselho administrativo estavam em uma sala fechada. O assunto, Ricardo Valente. Não podemos simplesmente demitir ele, um dos conselheiros disse. Ele tem contrato. Ele é o nome principal do concerto de sábado. Bernardo se recostou na cadeira. Vocês viram o que aconteceu ontem. Ele humilhou uma funcionária publicamente. Na frente de patrocinadores, músicos, jornalistas, isso mancha a imagem do teatro. Foi uma piada de mau gosto. Outro conselheiro argumentou. Não foi crime. Não precisa ser crime para ser inaceitável. Bernardo respondeu, voz firme. E vou ser direto com vocês. Ou o teatro lida com isso, ou eu não renovo o patrocínio ano que vem. Silêncio. O patrocínio de Bernardo representava 40% do orçamento anual do teatro. Jorge suspirou. O que você sugere? Tirem ele do concerto de sábado. Coloquem em pausa. Digam que é decisão do conselho. Avaliem a situação nas próximas semanas. E se ele processar? Ele não vai processar, porque o meio cultural é pequeno e a história já está circulando entre patrocinadores e organizadores. Os conselheiros se entreolharam, fizeram contas mentais, avaliaram riscos e concordaram. Ricardo Valente seria retirado do concerto. Ricardo recebeu a ligação às 16 horas. Ricardo, precisamos conversar. Era Jorge. Sobre o quê? Sobre o concerto de sábado. O conselho decidiu fazer algumas mudanças. Ricardo sentiu o estômago apertar. Que tipo de mudanças? Você não vai tocar. Silêncio. Como assim eu não vou tocar? Foi decisão do conselho. Após avaliar o incidente de ontem, achamos melhor fazer uma pausa. Pausa? Jorge, eu tenho contrato. E o contrato será honrado, mas não neste concerto. Isso é ridículo. Foi uma piada. Eu não... A decisão está tomada, Ricardo. Sinto muito. E desligou. Ricardo ficou parado no meio da sala, segurando o celular. Ele tinha sido cortado, sem escândalo, sem drama, apenas removido, como se nunca tivesse existido. Naquela noite, Helena chegou em casa às 19 horas. Tinha caminhado, pego o ônibus, sentado em bancos de praça, tentando processar tudo. Jéssica estava na sala preparando o jantar. Mãe, você tá bem? Você parece estranha. Helena sentou ao lado da filha. Respirou fundo. Jéssica, preciso te contar uma coisa. E contou tudo. Sobre as aulas de piano quando era jovem. Sobre Dona Marta. Sobre ter parado por causa do avô doente. Sobre a gravidez. Sobre os empregos, sobre carregar música dentro do peito durante 28 anos sem nunca poder tocar, e sobre o que tinha acontecido no teatro na noite anterior. Jéssica ouviu em silêncio, e quando Helena terminou, havia lágrimas nos olhos dela. Mãe, por que você nunca me contou? Porque eu não queria que você me visse como alguém que desistiu. Mas você não desistiu. Você sobreviveu. Helena abraçou a filha e chorou. Pela primeira vez em anos, chorou na frente de alguém. E agora? Jéssica perguntou. Você vai aceitar a bolsa? Helena não sabia. Mas pela primeira vez em décadas, ela tinha uma escolha. E isso já era mais do que ela esperava. Helena passou a sexta-feira inteira pensando. A proposta de Bernardo era real, concreta. Mudaria sua vida completamente. Mas havia medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de fracassar publicamente. Medo de decepcionar Jéssica se não desse certo. Na sexta à tarde, ela ligou para Jorge Mendes. Eu aceito. Do outro lado da linha, ela ouviu um sorriso. Ótimo. Vamos começar segunda-feira. Bernardo já acertou tudo com o conservatório. Helena desligou e olhou para Jéssica, que estava na cozinha. Mãe? Eu aceitei. Jéssica largou o que estava fazendo e abraçou a mãe. E pela primeira vez em décadas, Helena sentiu que estava fazendo algo por ela mesma. Ricardo, por outro lado, não conseguia escapar da realidade. Na quinta-feira de manhã,
Ele tinha recebido mais uma ligação do Teatro Municipal. Ricardo, precisamos conversar. Era o diretor artístico, voz séria, tom formal. Sobre o quê? Ricardo perguntou, embora soubesse exatamente sobre o quê. Sobre o incidente no ensaio, sobre a decisão do conselho, sobre a imagem do teatro. Eu não fiz nada de errado. Não estou dizendo que fez, mas a percepção pública é outra. E a gente precisa lidar com isso. Como? Você precisa se pronunciar. Oficialmente, uma nota, uma declaração, alguma coisa. Ricardo respirou fundo. E se eu não quiser? Silêncio do outro lado. Depois, então a gente vai ter que reavaliar sua posição no teatro. Ricardo desligou. Ele sabia o que isso significava. Reavaliar era uma palavra bonita para demitir sem parecer que estamos demitindo. Mas ele não ia se curvar. Não ia pedir desculpas por algo que na cabeça dele não foi errado. Foi só uma piada, só um momento espontâneo. O problema, ele concluiu, eram as pessoas, superestimando tudo, transformando uma interação normal em escândalo. Ricardo abriu o laptop. Começou a escrever uma nota. Apagou, reescreveu. Apagou de novo. Tudo soava falso, defensivo, arrogante. Ele fechou o laptop, pegou o celular e fez algo que não fazia há anos. Ligou para a mãe. Dona Carmen atendeu no terceiro toque. Ricardo, filho, tá tudo bem? A voz dela, carregada de preocupação genuína, quase quebrou ele. Oi, mãe, tá tudo? Tá. Eu soube do que você fez no teatro. Ricardo fechou os olhos. E eu fiquei triste, filho. Não era raiva, não era decepção, era tristeza. E isso doía mais. Mãe, foi só uma brincadeira, eu não quis. Você lembra da dona Irene? Ricardo franziu a testa. Quem? A professora que te deu aulas de graça quando você era criança, enquanto eu limpava a casa dela. Ricardo ficou em silêncio. Você lembra como você se sentia quando via eu trabalhando na casa dos outros? Como você odiava que as pessoas me tratassem como se eu fosse invisível? Mãe, você virou o que você odiava, filho. A frase caiu como uma sentença. Ricardo não conseguiu responder. Dona Carmen suspirou do outro lado da linha. Eu te criei para ser melhor que isso. Não mais rico, não mais famoso, melhor. E desligou. Ricardo ficou sentado no sofá, segurando o celular, olhando para o nada. Pela primeira vez, ele entendeu. Ele não tinha errado por fazer uma piada. Ele tinha errado por esquecer de onde veio. Na segunda-feira seguinte, Helena começou as aulas no conservatório. Professora dedicada, piano vertical bem afinado, sala pequena, mas acolhedora. E pela primeira vez em 28 anos, Helena tocou escalas, exercícios, estudos técnicos. Não era fácil. As mãos doíam, a memória falhava, mas ela continuava. Porque agora tinha tempo, tinha suporte, tinha propósito. Jéssica às vezes ia assistir e via a mãe transformada, não mais exausta, não mais apenas sobrevivendo, vivendo. Ricardo, por outro lado, enfrentava a realidade sozinho. Depois de ser cortado do concerto, outros convites começaram a ser cancelados. Festivais, apresentações particulares. O meio cultural era pequeno e a história tinha circulado. Patrocinadores não queriam risco, organizadores não queriam constrangimento. No início, ele culpou o teatro, a injustiça, a sensibilidade exagerada. Mas uma semana depois, sozinho no apartamento, ele tentou tocar. Sentou ao piano, abriu a partitura, colocou as mãos sobre as teclas e travou. Não era técnica. A técnica estava lá, intacta, perfeita, mas não havia chão. Ele não conseguia sentir a música, só o vazio. Ricardo tirou as mãos do piano, fechou a partitura e percebeu algo devastador. Ele tinha passado a vida inteira tocando para os outros. Nunca para si mesmo, nunca por amor, sempre por validação. E agora, sem palco, sem plateia, sem aplausos, ele não sabia mais quem era. 3 meses depois,
Helena estava sentada em uma sala pequena no conservatório. À sua frente, um piano vertical, partituras abertas, uma professora ao lado. Ela tinha largado 2 dos 3 empregos. Manteve apenas o do teatro, não porque precisasse, mas porque queria. Aquele lugar tinha significado agora. 3 vezes por semana, ela estudava. Escalas, exercícios técnicos, peças que ela nunca tinha tentado antes. Não era fácil. As mãos doíam, a memória falhava, a frustração aparecia. Mas ela continuava, porque agora ela tocava por ela, não para provar nada, não para vencer ninguém, apenas para sentir a música de novo. Jéssica às vezes ia assistir, sentava no canto da sala, quieta, apenas observando a mãe tocar, e sentia um orgulho que não cabia no peito. "Mãe", ela disse um dia, "você parece outra pessoa quando toca." Helena sorriu. "Não, filha, eu pareço eu mesma." E era verdade. Pela primeira vez em décadas, Helena não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. Ricardo também tinha mudado, mas de um jeito diferente. Depois de ser cortado do Teatro Municipal, outros convites começaram a ser cancelados. Festivais, concertos particulares, até as aulas particulares diminuíram. No início ele culpou os outros, a injustiça, a sensibilidade exagerada. Mas sozinho, no silêncio do apartamento, ele começou a entender. As pessoas não tinham parado de contratá-lo porque ele era mau pianista. Tinham parado porque ele era má pessoa. E talento sem caráter não sustenta carreira. Ricardo vendeu o apartamento em Higienópolis. Voltou para Campinas. Alugou uma casa simples perto da mãe. Começou a dar aulas em uma escola pública. Projeto social, sem cachê alto, sem holofotes. Apenas ele, um piano velho e crianças que nunca tinham tocado uma nota na vida. No começo, foi humilhante. Ele, que tinha tocado nos maiores teatros do país, agora ensinando dó ré mi para crianças de 7 anos. Mas com o tempo, algo mudou. Ele começou a lembrar por que tinha amado música, não pela fama, não pelo aplauso, mas pela conexão, pela expressão, pela possibilidade de transformar silêncio em algo belo. Um dia, um menino de 8 anos conseguiu tocar Ode à Alegria pela primeira vez. Os olhos dele brilharam. Ele sorriu de orelha a orelha. E Ricardo, pela primeira vez em anos, sentiu que tinha feito algo importante. Não porque tocou perfeitamente, mas porque ensinou alguém a amar o que ele quase tinha perdido. 6 meses depois do incidente, chegou o dia do evento beneficente. Helena estava nervosa, mas era um nervoso diferente. Não era medo de fracassar. Era ansiedade de quem está prestes a fazer algo importante. Ela tinha estudado, praticado, melhorado tecnicamente. Mas o mais importante, ela tinha reconectado com a música. O evento era em uma igreja, nada grande. Arrecadação para o mesmo projeto social onde ela tinha aprendido a tocar décadas atrás. Ela aceitou. Jéssica foi. Bernardo Quintana foi. Dona Marta, a professora antiga de Helena, também foi. Agora com 81 anos, cadeira de rodas, mas sorriso intacto. Helena subiu ao pequeno palco, sentou ao piano, olhou para a plateia de 50 pessoas. E tocou. Não tocou Chopin dessa vez. Tocou uma música que ela mesma tinha composto. Algo simples, algo honesto, algo que contava a história dela sem palavras. A plateia ouviu em silêncio absoluto. Quando terminou, o aplauso foi longo, não por técnica, mas por verdade. Dona Marta chorou. Jéssica chorou. Até Bernardo limpou os olhos discretamente. Depois da apresentação, uma menina de 12 anos se aproximou de Helena. "Você pode me ensinar a tocar?" Helena olhou para a menina, viu nela o que ela mesma tinha sido, e sorriu. "Posso." Ricardo soube da apresentação de Helena através de Bernardo. Ele ligou pessoalmente. Não para provocar, mas para informar. "Ricardo, só queria que você soubesse. Helena vai tocar no evento beneficente na próxima semana."
Ela estudou esses 6 meses. Evoluiu muito. Ricardo ficou em silêncio. Por que você está me contando isso? Porque eu acho que você deveria ir. Ir, depois de tudo, ir para aprender algo. E desligou. Ricardo não foi ao evento, mas ouviu comentários depois. Pessoas dizendo que foi emocionante, que Helena tocou com alma, que o público chorou. E ele sentiu algo que não esperava sentir. Não raiva, não inveja, respeito, porque Helena tinha algo que ele tinha perdido e estava tentando recuperar. Propósito. Ricardo pegou o celular, digitou uma mensagem longa, apagou, escreveu de novo, apagou de novo, até que simplificou. Você toca com a alma. Desculpa por não ter visto isso antes. Ele não esperava a resposta. E não recebeu, mas enviou mesmo assim. Porque algumas coisas precisam ser ditas, mesmo que tarde, mesmo que não mudem nada. 1 ano depois, Helena foi convidada para dar uma palestra em um evento sobre educação musical. Ela quase recusou. Mas Jéssica insistiu. Mãe, sua história importa. As pessoas precisam ouvir. Helena aceitou. No dia do evento, ela subiu ao palco, microfone na mão, luzes apagadas na plateia, mais de 200 pessoas. Ela respirou fundo e começou. Meu nome é Helena Santos. Eu tenho 53 anos. Durante 28 anos, eu esqueci que sabia tocar piano. Não porque eu quis, mas porque a vida me ensinou que música era luxo. E luxo não paga conta. Pausa. Mas eu aprendi algo nesses últimos meses. Música não é luxo. Música é necessidade. Porque a gente não precisa só de comida, água e teto. A gente precisa de algo que nos lembre que somos humanos. A plateia estava em silêncio. Eu também aprendi que talento não escolhe classe social. Não escolhe cor. Não escolhe uniforme. E que nunca, nunca devemos subestimar alguém só porque não sabemos a história completa. Ela olhou para a plateia. Eu não vim aqui para falar de mim. Eu vim falar de todas as Helenas que estão por aí, limpando o chão, servindo café, trabalhando em silêncio e que carregam música, arte, talento dentro do peito sem nunca ter a chance de mostrar. Ela respirou fundo. Se vocês aprenderem uma coisa hoje, que seja essa, nunca rir de quem vocês não conhecem, porque todo mundo tem uma história e toda história merece respeito. O aplauso foi estrondoso. Muita gente se levantou, muita gente chorou. E Helena, pela primeira vez na vida, sentiu que tinha voz. Não porque era famosa, mas porque era verdadeira. Se você chegou até aqui, entendeu a mensagem. Talento não grita, mas quando fala, cala qualquer plateia. Agora me diz nos comentários. Você acha que o Ricardo merecia essa queda ou foi longe demais? Deixa o like para mostrar que histórias assim merecem espaço. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente. Comenta aqui o que mais te marcou na história. Até o próximo vídeo.